Meus amigos, há cerca de um mês atrás, eu recebi uma demanda de vários ex-alunos meus de administração. Para quem não sabe, além de ter sido professor de engenharia, de várias disciplinas de engenharia, também lecionei disciplina de economia e também de administração. E uma das disciplinas que eu ministrei a administração foi planejamento estratégico. Então esses alunos, ex-alunos, que me contactaram, me solicitaram que eu produzisse um texto e fizesse um vídeo explicando como planejar e administrar o desenvolvimento do Brasil de forma racional e democrática. Esta demanda que esses meus alunos fizeram está relacionado com o fato de eu ter sido professor deles de planejamento estratégico e também pelo fato do conhecimento que eles têm de que eu fiz um doutorado em planejamento territorial e desenvolvimento regional. Então eles me cobraram que eu produzisse esse texto em um vídeo mostrando como administrar, planejar e administrar o desenvolvimento do Brasil de forma racional e democrática. É isso que nós pretendemos fazer a partir deste momento. O nosso objetivo dessa nossa apresentação é, portanto, mostrar como planejar e administrar o nosso país de forma racional e democrática. Bem, basicamente, o que eu tenho a dizer é o seguinte, é que o que nós vamos propor trata-se de uma proposta diametralmente oposta ao que tem sido feito no Brasil ao longo da sua história. Que se caracterizou pela ausência de planejamento estratégico, pela falta de coordenação entre os diversos níveis de governo, pela desorganização estrutural do setor público e pela falta de participação da população no planejamento do governo. O que nós pretendemos fazer é exatamente o oposto do que aconteceu ao longo da história. Vamos mostrar de que forma pode ser feita a coordenação entre os diversos níveis de governo, como o setor público pode ser estruturado de forma organizada para buscar perseguir os seus objetivos, ou seja, os objetivos do desenvolvimento econômico e social do país, e, sobretudo, mostrar que é possível fazer com que a população participe do processo de planejamento do nosso país. Tudo isto que aconteceu ao longo da história, todos esses malfeitos em termos de gestão do setor público, tudo isto tem feito com que, entre outros fatores, o Brasil seja mal sucedido na promoção do seu progresso econômico e social. Além da gestão irracional do setor público, no Brasil constata-se a ausência de democratização no planejamento do governo. O governo, por exemplo, eleito, passa a gerir o país e simplesmente não toma conhecimento das necessidades da população.
Só na base da pressão é que a população consegue incorporar qualquer tipo de proposição nas ações do governo. Então, essa ausência de democratização no planejamento do governo acontece em todos os seus níveis, tanto ao nível municipal, estadual e federal, porque o povo delas não participa. Em nenhum nível desses níveis, o povo não participa. O único papel do povo é, no dia da eleição, eleger os governantes e ponto final. O que nós pretendemos aqui é mostrar que é possível envolver a população no processo de planejamento de nosso país. Para tornar racional a gestão pública no Brasil, é preciso fazer com que sua administração desencadeie suas atividades de planejamento estratégico, visando o progresso econômico e social do país, que assegure, este é que é o principal objetivo que todo governo devia perseguir, ou seja, que assegure a conquista do bem-estar da população, que deve se traduzir na realização do pleno emprego e no aumento de sua renda, no atendimento de suas necessidades de educação, saúde, moradia, cultura e lazer, e também em sua participação no planejamento do governo. O processo de planejamento necessário ao Brasil, e agora eu vou mostrar de que forma nós poderemos planejar e administrar o desenvolvimento do Brasil de forma racional e democrática. Vamos mostrar uma figura que expressa essa minha visão. Quem desejar ter acesso a esse texto que nós já preparamos e devemos publicar, eu sugiro acessar até o final da semana os sites do Academia.edu, do SlideShare, do Facebook, do WordPress e do LinkedIn, para que possam ter acesso ao texto, inclusive com os gráficos que são ilustrativos dessa nossa apresentação. Então aqui nós temos como é que seria o processo de planejamento. Nós vamos mostrar detalhadamente todos os passos que serão dados do início ao fim. O início começa com a identificação das necessidades da população. E essa identificação da necessidade da população não se faz a partir de uma base de dados, que é o que normalmente os governantes fazem. Pegam a base de dados e, a partir desse conhecimento que tem dessa base de dados estatísticos, aí, a partir daí, admite que precisa resolver determinados problemas. Mas é importante que, além da base de dados, nós possamos ouvir a população através de pesquisa qualificada de opinião da população, considerando as diversas classes sociais que informariam suas necessidades e aspirações. E isso é um ponto fundamental para quem quer efetivamente fazer um planejamento democrático, voltado para atender o bem-estar da população. O que eu quero dizer é o seguinte, que nesta figura, que depois vamos detalhar melhor, fica evidenciado que todo o processo de planejamento começa na identificação das necessidades e aspirações da população. Cada estado começa a partir daí.
levantamento das necessidades e aspirações da população de cada estado. Para isso, nós vamos utilizar a base de dados disponível em cada estado e a pesquisa de opinião junto às diversas classes sociais integrantes de sua população, para saber exatamente quais são as necessidades mais sentidas pela população e quais são suas aspirações. O que é que gostaria que o governo fizesse em seu benefício. Então, esse é um dos processos que vamos explicar mais detidamente. O segundo, uma segunda figura, que é essa aqui, nós mostramos como seria o processo depois de aprovado o plano de metas para o Brasil, que é o objetivo final do trabalho. Depois de aprovado o plano de metas e durante sua execução, como a sua execução deverá ser acompanhada e corrigida na hipótese de acontecer qualquer alteração, qualquer insucesso, vamos dizer assim, na sua execução. Não basta, por exemplo, elaborar um plano de metas sem que exista uma estrutura que possibilite controlar o processo de execução do plano. Porque a garantia de que os objetivos serão atingidos é assegurada pelo controle da execução do plano, que é exatamente o que esse gráfico, essa figura que nós estamos mostrando, procura definir. Vamos explicar detidamente o que é que significa essa figura. Bem, além disto, nós precisamos estabelecer padrões de desempenho para 10 sistemas que integram o nosso país, que fazem parte do nosso país. O sistema econômico, o sistema social, o sistema de ciência e tecnologia, o sistema de educação, saúde, sistema ambiental, sistema de infraestrutura econômica e social, o sistema de desenvolvimento regional, o sistema de comércio exterior e o sistema político e moral. Quer dizer, são 10 sistemas que precisam ser avaliados ao longo do processo para verificar se o plano estaria contemplando, ou melhor, se o plano estaria apresentando um desempenho que possibilite elevar os padrões de desempenho, os níveis de desempenho, o mais próximo possível do padrão desejado para o país. O que eu queria deixar bem claro para vocês é o seguinte, é que nessa figura, que aqui está, aqui, por exemplo, nós temos neste quadrado aqui, em vermelho, nós temos as necessidades da população e aspirações da população. Estaria aqui. Essas necessidades e aspirações da população, elas seriam direcionadas para o governo federal para estabelecer as suas metas, seria direcionado para os governos de estado estabelecerem suas metas. O que eu quero dizer é o seguinte, aqui cada estado levanta as necessidades de sua população. Essas necessidades, ao nível de cada estado, direciona essa informação para o governo do estado, para saber exatamente quais são as necessidades, e o governo estabelecer as suas metas. Então, a meta do governo estaria conectada com as necessidades da população. Da mesma forma, as necessidades e aspirações da população brasileira toda
ela seria direcionada para o governo federal com conhecimento dessas necessidades. O governo federal estabelecer suas metas. Essas necessidades e aspirações da população seriam direcionadas também para os poderes legislativos ao nível de cada estado, que está aqui, e também para o poder legislativo ao nível federal. Então, nós teríamos que essas necessidades elas seriam encaminhadas para os diversos níveis de governo, informando sobre o que o povo necessita e aspira a realizar. Isso seria fundamental para que cada um desses órgãos de governo planeje as suas atividades. Então, esse é um ponto de partida. O segundo passo no processo de planejamento consistiria no seguinte: essas necessidades e aspirações da população seriam direcionadas, por exemplo, para os setores produtivos, por exemplo, ao nível de cada estado. Os setores produtivos, através de suas representações, associações, sindicatos, de empregadores e tudo mais, se organizariam e definiriam aqui as suas metas. Quer dizer, as metas dos setores produtivos seriam definidas nesse bloco azul e baseado nas necessidades da população. Essas necessidades da população seriam consideradas levando em conta a base de dados estatísticos, por exemplo, as estatísticas sobre a demanda de bens e serviços da população. Então, esses dados seriam levados ao conhecimento dos setores produtivos, como também as necessidades e aspirações da população sob a ótica qualitativa. Não é só a base quantitativa de dados que interessa, é importante também a base de dados qualitativa. Então, essas informações quanto às necessidades da população iriam para os representantes dos setores produtivos, que a partir daí definiriam suas metas. Essas metas seriam direcionadas inicialmente para o setor de infraestrutura, que está aqui em verde, e também essas metas do setor produtivo iriam também para o governo do estado, para os governos de estado, e também para o poder legislativo e judiciário. Daqui, por exemplo, sai também para o poder judiciário, que está aqui, quer dizer, o poder judiciário, e isso, as metas de cada estado, iria para o seu poder judiciário, legislativo e judiciário. Então, repetindo, essas metas dos setores produtivos, elas seriam encaminhadas para o governo do estado, que está aqui, para o governo do estado estabelecer suas metas, encaminharia também para o poder legislativo e judiciário, para esses estabelecerem suas metas, e também para o setor de infraestrutura, que está aqui em verde. Então, o que ocorre é o seguinte: as demandas que os setores produtivos vão encaminhar para o governo do estado são demandas como, por exemplo, demandas de incentivos fiscais e financeiros por parte do governo, que o governo deveria oferecer aos setores produtivos. Seria uma demanda. Para o setor legislativo e judiciário, seriam leis que beneficiam o desenvolvimento do setor. Uma outra, as metas, por exemplo, do setor produtivo, sobretudo aquelas que dizem respeito aos municípios, viriam para os municípios elaborarem seus planos de metas, que está aqui em roxo. Então, veja o seguinte, que esses municípios receberiam também informações sobre o que o setor produtivo vai fazer em seu município
por exemplo, novos investimentos, demandas que pretendem atender dentro de cada município. Por exemplo, cada município, os setores produtivos informariam para cada um dos municípios do estado ao qual está vinculado o que é que pretende fazer em cada um dos municípios. E isso seria uma informação importante para que os prefeitos municipais possam planejar suas economias, os seus municípios, em relação ao futuro. Então, essas informações que são repassadas pelo setor produtivo para o governo do Estado, para o Poder Legislativo, Judiciário e também para as prefeituras, são importantes para que cada um desses três órgãos se planejem para o futuro. O que acontece aqui, em termos do estabelecimento de metas para o setor produtivo, essas metas, elas também seriam direcionadas, como já disse, para o setor de infraestrutura econômica e social. Esse setor econômico e de infraestrutura econômica e social diz respeito a, por exemplo, questões, suprimento de energia, transporte, comunicações. Isso, infraestrutura econômica. E infraestrutura social envolve educação, saúde, saneamento básico, habitação. Então, todas essas informações viriam aqui para os órgãos responsáveis pelo fornecimento da infraestrutura, que passariam a planejar também suas atividades. Então, a partir do momento que os setores de infraestrutura econômica e social planejam suas atividades e estabelecem suas metas, essas metas são direcionadas para o governo do Estado, está aqui, são direcionadas para os poderes legislativo e judiciário, e também elas servem de subsídio para a elaboração do plano de metas de cada estado. Está indicado aqui nesse quadradinho em cinza. Então, o que eu estou mostrando aqui é a articulação que existe entre cada desses blocos de atores do processo. Aqui começa com a população. Aqui são os setores produtivos. Aqui você tem os setores de infraestrutura. Aqui você tem os municípios. Aqui você tem o governo do Estado. Aqui você tem os poderes legislativo e judiciário do Estado. Esse conjunto de informações aqui vai subsidiar a elaboração do plano de metas de cada Estado. Esse plano de metas de cada Estado, ele será elaborado pelo governo do Estado e será encaminhado à Assembleia Legislativa de cada Estado para aprovação. Esse plano de meta de cada Estado, ele depende do seguinte, das metas do governo do Estado. Quando fala aqui metas do governo, são as metas específicas. Por exemplo, na medida que o governo toma conhecimento das demandas dos setores produtivos, de infraestrutura, da população, dos municípios, o governo do Estado tem que definir qual a estrutura que deve montar para poder atender essas demandas. Da mesma forma que o Poder Legislativo e Judiciário tem que também... E quando eu falo aqui metas específicas relacionadas com o governo do Estado, Poder Legislativo e Judiciário, isso diz respeito à estrutura organizacional. Quantas pessoas tem que ter para trabalhar? Qual o espaço físico que necessita para abrigar as pessoas para trabalhar? Quais são os equipamentos que precisa para poder processar todo o trabalho? Então, o planejamento do governo do Estado, como também do Legislativo e Judiciário, depende do que acontece, do que é proposto nesses níveis. Isso, por exemplo, não acontece hoje em dia. Hoje as coisas são feitas de forma isolada, sem nenhuma relação uns com os outros. Essa é uma das razões pelas quais
há uma desorganização estrutural gigantesca em nosso país, que faz com que nenhum planejamento seja bem sucedido. Uma das razões é esta. E o que eu estou propondo aqui é uma articulação, é que haja uma coordenação entre os diversos órgãos envolvidos no processo. E observe o seguinte, aqui não é só o governo que está participando do planejamento. Porque, inclusive, um fato também que é importante observar, que o planejamento do desenvolvimento do país é feito só pelo governo. Quer dizer, a participação da população e do setor privado não acontece em absoluto. Quer dizer, aqui nós estamos envolvendo também o setor privado. Esta é uma forma de garantir racionalidade, coordenação e uma das formas de evitar desperdício dos recursos públicos significa a utilização a coordenação de todos os atores envolvidos no processo, não apenas de planejamento, mas da execução, que mais tarde nós vamos falar sobre execução, como o processo de execução deve ser feito. Bem feito aqui o plano de metas de cada estado, então o passo seguinte seria estabelecimento das metas do governo federal, que seria elaborado a partir da definição das necessidades da população, mas também levando em conta as prioridades do governo, porque cada governante eleito tem suas prioridades, e é justo que procure colocar em prática seus objetivos, mas ouvindo também, quer dizer, então no plano, nas metas do governo, aí estariam incorporadas as necessidades e aspirações da população, estaria aqui, estaria incorporado também as metas, só um minutinho que eu vou aqui desligar o outro celular. Um outro celular que estava ligado aqui, então tive que desligá-lo. Mas eu estava falando sobre as metas do governo federal, que elas são estabelecidas com base nas necessidades da população, nas próprias prioridades do governo, certo? Mas, além disso, leva em conta o plano de metas de cada estado, tem que incorporar os planos de metas de cada estado. Aliás, que é uma coisa que não acontece hoje em dia. Cada estado faz o seu plano e o governo simplesmente desconhece ou não toma conhecimento do que cada estado se propõe fazer, para poder articular o plano de cada estado com o do governo federal. Então, é uma forma de articular o plano de metas do estado com o plano de metas do governo federal. Então, as metas do governo federal são estabelecidas juntando as necessidades e aspirações da população, as metas específicas do governo federal, ou melhor, aqui eu tenho as metas do governo federal, que elas são determinadas em função do plano de metas de cada estado e das necessidades da população e das suas próprias prioridades. Então, são 3 elementos: suas prioridades, necessidades e aspirações da população e o plano de metas do estado. Aí você define as metas do governo federal. Já as metas do Poder Legislativo a nível nacional levam em conta o plano de metas de cada estado, leva em conta as metas dos legislativos estaduais, que aqui está, aqui você tem aqui a meta do legislativo estadual, está aqui, e aqui a meta do legislativo nacional. Leva em conta as necessidades da população e aspirações da população, leva em conta as metas dos legislativos e judiciários de cada estado, leva em conta o plano de metas de cada estado. Então, assim, você teria aqui o plano de metas do legislativo. E, voltando aqui para o caso do governo federal, ele leva em conta as necessidades da população,
leva em conta as prioridades do próprio governo e o plano de meta de cada estado. Com isso, nós criamos as condições para o estabelecimento de metas para o Brasil, que recebe subsídios do plano de meta de cada estado, das metas do governo federal, das metas específicas do governo federal, das metas específicas dos poderes legislativo e judiciário federal, para, com isso, delinear as metas para o Brasil. Definidas as metas para o Brasil, cuja responsabilidade é do governo federal, aí o passo seguinte seria a elaboração do plano de metas para o Brasil, que está nesse quadradinho em branco. Bem, esta seria a explicação inicial que eu daria para vocês com relação ao processo de planejamento necessário para o Brasil promover o seu desenvolvimento de forma racional e democrática. O que eu queria destacar aqui é o seguinte, é que nós temos 3 pilares de sustentação desse processo de planejamento. Um é o plano de metas dos municípios. O outro é o plano de metas do governo federal. Ou melhor, primeiro é o plano de metas dos municípios, o segundo é o plano de metas de cada estado, e o terceiro é o plano de metas para o Brasil, que é elaborado pelo governo federal. Então são 3 documentos fundamentais, eu diria, são, no caso dos municípios, seriam mais de 5.000 documentos que seriam produzidos em todo o país, devido à quantidade de municípios. Estados seriam mais de 20 e tantos estados da federação. E teríamos um plano de metas para o Brasil. Todos esses planos, esse é um ponto que é importante destacar, todos esses planos estariam coordenados, concatenados uns com os outros. E, evidentemente, que o sucesso na execução desse plano depende, primeiro, da vontade política do governo em executá-lo. Segundo, da colaboração, por exemplo, dos setores produtivos, dos setores de infraestrutura e da população. Quer dizer, é importante que todos nós tomemos consciência da necessidade de que o país seja administrado de forma racional, porque um dos produtos desta racionalidade é a economia de recursos. Muito desperdício que acontece no país, em termos de alocação de recursos, decorre exatamente da falta de coordenação, não só ao nível de planejamento, mas ao nível de execução também. As duas coisas estão... os dois problemas contribuem nesse sentido. Bem, o que eu quero deixar bem claro para vocês é o seguinte, é que na execução do processo de planejamento, nós temos esses pilares aí que há pouco falei. São os 3 planos de cada município, de cada estado e do país. São os 3 documentos que têm que ser produzidos. E eles têm que ser produzidos dentro de um determinado cronograma. É um trabalho que pode demandar meses para sua execução. Quer dizer, o órgão responsável pelo planejamento do governo federal, dos estados e dos municípios, deviam se articular no sentido de fazer com que esse processo de planejamento aconteça. É oportuno observar que, além da adoção desse processo de planejamento, a racionalidade na gestão do país deve ser reforçada com o processo de feedback e controle do plano de metas para o Brasil
do plano de metas de cada estado e do plano de metas de cada município. Então, cada estado, cada município e o país devem ter estruturas de planejamento e controle que permita acompanhar, inclusive em tempo real, o que acontece no país na execução das metas, que consiste no estabelecimento de padrões de desempenho. Por exemplo, aqui nós temos o exemplo do sistema de controle. Aqui nós temos, por exemplo, as metas. Corresponde ao padrão que está. As metas são essas. Aqui é a execução. Aqui, por exemplo, na execução das metas é preciso recursos para execução. Recursos humanos, materiais, financeiros, entre outros. Aqui é a etapa de execução dos planos. O que eu quero dizer é o seguinte: cada município, cada estado e o governo federal devem acompanhar a execução das metas. Na execução das metas, cada meta prevê o uso de recursos humanos, financeiros, materiais, etc, etc. Contempla a execução, inclusive com prazos para sua execução. Por exemplo, uma usina hidrelétrica, quer dizer, demanda algum tempo para sua execução. Então, isso implica em uso de recursos para essa finalidade. E aqui o resultado. Por exemplo, na medida que essas metas são executadas, vai-se analisando o desempenho do sistema, a fim de verificar se as metas que foram estabelecidas se estão sendo cumpridas. Então, por exemplo, na execução de uma usina hidrelétrica, por exemplo, ou de uma indústria, você estabelece um cronograma de execução. E é este cronograma que tem que ser visto, verificado, se ele está sendo cumprido ou não. A questão de comparar o resultado que aqui está, com a meta que aqui está, significa verificar se aquilo que foi programado, que é esse parâmetro que está aqui, está correspondendo ao resultado alcançado. Se, por exemplo, se o resultado não está sendo alcançado conforme o planejado, então tem que haver uma decisão, que é esse símbolo que está aqui, esse losango, que indica que tem que haver uma decisão, uma tomada de decisão, que é representado por esse bloco aqui. E nessa decisão, uma atitude dos gestores do processo é ou aumentar o volume de recursos para que aquelas metas possam avançar, ou então atuar sobre o próprio processo. Quando eu falo atuar sobre o processo, significa no sentido de melhorar o próprio processo de trabalho, entendeu? Com a adoção de medidas que implica até na utilização de novos métodos durante sua execução. Mas se, por exemplo, a mudança de métodos ou qualquer outra medida que possa ser adotada na execução não produz os resultados desejados, não seja capaz de produzir os resultados desejados, então a solução é alocar mais recursos. Por exemplo, se uma obra está atrasada, uma alternativa é alocar mais gente para poder a obra avançar, ou mais equipamentos, ou mais materiais. Quer dizer, ou mais hora extra, por exemplo, na execução, a fim de que o cronograma programado ele seja cumprido. Então, são procedimentos dessa ordem, na fase de execução, que tem que ser feito e tem que haver o controle das atividades em tempo real. E essa possibilidade de controle é perfeitamente possível diante dos recursos computacionais que nós temos hoje em dia. Isso se aplica não só à fase de controle do processo, como também à fase de planejamento. Aquele volume de dados que devem ser processados por estados, municípios
e pelo governo federal, e passado de um para outro, isso pode ser feito em tempo real, quer dizer, com os recursos computacionais que nós temos disponíveis e com algoritmos que sejam utilizados para que o próprio algoritmo faça os ajustes necessários nos relatórios que sejam produzidos. Então não há dificuldades de que essa sistemática que nós estamos propondo seja aplicada, certo? Então o processo de feedback e controle envolve isto que eu estou há pouco lhes falando. Bem, então, como já lhe disse, nessa figura nós temos o que se chama metas associadas aos planos, tanto de cada estado, de cada município, como do governo federal. Essas metas têm que ser acompanhadas. Não pode deixar soltas, como acontece de modo geral em nosso país. Muitas vezes as metas só são olhadas no final, quando acaba tudo, quando na realidade deveria ser olhada ao longo do processo, né? Então, o padrão, ou seja, as metas estabelecidas nos planos de meta de cada município, de cada estado e para o Brasil, devem ser acompanhadas. Deve haver uma verificação de se os resultados que estão sendo obtidos na execução, se estão sendo obtidos de acordo com o planejado, ou seja, o padrão de desempenho desejado. O órgão central de planejamento do governo federal e os órgãos de planejamento de cada estado e de cada município devem se organizar para avaliar sistematicamente se o resultado obtido alcança a meta estabelecida. Se o resultado obtido corresponde à meta estabelecida, o processo de produção ou execução do plano de metas continua. E se não atende, tem que ser tomada a decisão visando, como já disse, aumentar o nível de recursos do plano na entrada do sistema e corrigir falhas em sua execução. Então, são essas esta sistemática que deve ser adotada no processo de controle da execução do plano. A racionalização na gestão pública do Brasil se completaria com o processo de avaliação do desempenho de cada um dos 10 sistemas principais do país que eu vou citar. Primeiro, o econômico, sistema econômico. Segundo, o sistema social. Terceiro, o sistema de ciência e tecnologia. O quarto, o sistema de educação. O quinto, o sistema de saúde. O sexto, o sistema de infraestrutura de energia, transporte e comunicações. O sétimo, o sistema ambiental. O oitavo, o sistema de desenvolvimento regional. O nono, o sistema de comércio exterior. E o décimo, o sistema político e moral. O desempenho desejado para cada um dos 8 sistemas que há pouco falamos deveria levar em consideração o seguinte: com relação ao sistema econômico, o padrão de desempenho do sistema econômico a ser considerado, isso daí é para efeito de análise do desempenho de cada um dos sistemas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos que acompanhar a execução das metas, se elas estão sendo cumpridas, e aí temos que olhar não só o cronograma físico de execução de cada uma das metas, mas também o cronograma financeiro, para saber se, por exemplo, estamos gastando de acordo com o planejado ou não. O que acontece é o seguinte: por exemplo, se o cronograma físico não está se realizando, então é preciso que haja alocação de mais recursos para acelerar o processo de execução do trabalho e as metas serem cumpridas de acordo com o planejado. Ou então interferir no processo de execução das metas, com a adoção, por exemplo, eu já disse, de uma nova tecnologia no processo, ou de um processo mais eficiente e mais de novos procedimentos na sua execução. Então, a interferência sobre o processo significa isso: mais organização, atuar mais na organização. Então, havendo falhas na execução do cronograma físico,
A ideia é atuar ao nível dos recursos alimentando o sistema ou ao nível do processo a fim de corrigir falhas na sua execução. Basicamente essa é a filosofia. Com relação à parte financeira, se os recursos utilizados, é preciso verificar se os recursos financeiros estão de acordo com o planejado, se os recursos não estão sendo extrapolados. Por exemplo, se os recursos financeiros estão extrapolados por razões várias, como por exemplo, inflação pode fazer com que os preços dos materiais, até o mesmo o salário dos profissionais envolvidos no processo, se elevem, então isso pode implicar em um aumento do custo da execução daquela meta ou daquelas metas. Uma outra. Então, no caso de haver extrapolação dos recursos financeiros, então a solução seria buscar recursos adicionais. E aí é que entra o governo tomar a iniciativa de identificar novas fontes de recursos que possam subsidiar a execução daquela meta. Uma outra hipótese é que os recursos que estão sendo utilizados, a execução está indo bem e nós estamos usando menos recursos financeiros do que aquilo que foi programado. Então isso é uma ótima notícia, porque aquele diferencial de recursos deveria ser utilizado pelo governo para transferir para para a execução de outras metas que estejam requerendo esses recursos financeiros. Então, a ideia é que os órgãos de planejamento, eles devem estar atentos a todas essas situações e intervir no momento necessário para fazer com que as coisas evoluam favoravelmente. Bem, então o sistema econômico, como eu estava lhes falando, quer dizer, além desse tipo de comportamento por parte dos órgãos de planejamento, é necessário que os órgãos de planejamento avaliem o desempenho dos sistemas econômicos. Isso daí já se faz, eu diria mais, em final de processo. Em final de processo. Quer dizer, geralmente dentro de um determinado horizonte de tempo. É diferente do feedback e controle, que é sistemático, eu diria, permanente. É um trabalho permanente. Já essa avaliação dos 10 sistemas que há pouco falei, ele seria feito, digamos, no final de um exercício. Poderia ser feito no final de um ano. E aí se avaliaria, quer dizer, no final do primeiro ano da execução do plano. Aí você procuraria verificar o seguinte, no que diz respeito ao sistema econômico. Quais são os indicadores que você deveria avaliar? Seria o primeiro aumento da taxa de crescimento do PIB. Por exemplo, é importante que o sistema econômico do Brasil seja avaliado no final do exercício e para verificar se o plano colaborou no aumento da taxa de crescimento do PIB. Segundo, aumento da taxa de investimento total em relação ao PIB, ou seja, a relação entre investimento e produto interno bruto. Se houve aumento dessa taxa. Porque quanto maior o aumento do crescimento do produto interno bruto, quanto maior for a taxa de investimento em relação ao PIB, melhor para o progresso econômico do país. Terceiro, redução da taxa de inflação. É importante avaliar se o plano está colaborando com a redução da taxa de inflação. Porque, inclusive, uma das finalidades do plano é fazer com que a produção interna do país seja suficiente para atender a demanda e evitar a inflação de demanda. Mas também, com as medidas que o plano vai adotar no seu conjunto, vai contribuir também para o aumento da produtividade, não só na indústria, no comércio, nos serviços, de tal maneira que haja uma redução, não haja inflação de custo. Porque a inflação de custo geralmente resulta da queda na produtividade.
setorial. Então, seria a redução na taxa de inflação. Quarto, redução na relação dívida pública, produto interno bruto. Quer dizer, é preciso verificar se, por exemplo, o plano contempla a redução na relação dívida pública-PIB. Quinto, se há aumento do superávit da balança comercial, aí já com relação ao comércio exterior, e da balança de pagamentos, aí nas trocas internacionais, inclusive entrada de capitais externos e saída com a remessa de lucros, proveniência das empresas estrangeiras que aqui operam. Quer dizer, é importante que, por exemplo, o superávit na balança comercial e na balança de pagamentos seja positivo para o país, ou que seja o mínimo, o menor do ponto de vista da negatividade. Sexto, diminuição da carga tributária. É importante verificar se a carga tributária do país diminuiu pela ação do plano, se o plano contribuiu para a redução da carga tributária. Porque, por exemplo, se houve aumento da carga tributária, significa que houve aumento do gasto público numa proporção maior do que o que é arrecadado pelo governo. Sétimo, aumento do investimento em infraestrutura de energia, transporte e comunicações em relação com o PIB setorial. É importante que haja o cálculo dessa relação e verifique se houve aumento do investimento em infraestrutura de energia, transporte e comunicação em relação ao PIB setorial. Por exemplo, investimento no setor de energia em relação ao PIB do setor de energia. O investimento em transporte igualmente com o PIB no setor de transporte e assim por diante. Oitavo, diminuição dos níveis de dependência econômica do país em relação ao exterior, medidos pela relação entre o investimento estrangeiro e o investimento total realizado no país, e pela participação do capital estrangeiro na economia do Brasil. E isso é um dado importante, porque um dos objetivos de todo o processo de planejamento de um país que busca alcançar a sua independência é reduzir esses níveis de dependência econômica em relação ao exterior, e que é medido pela relação entre investimento estrangeiro em relação ao investimento total, é só fazer o cálculo, e pela participação das empresas estrangeiras, do capital estrangeiro na economia do país. Por exemplo, verificar o total de capitais estrangeiros aplicados no país em relação ao capital total existente no país. Um outro seria o aumento da satisfação da população com a política econômica do governo com base em pesquisa de opinião. Quer dizer, é preciso que o governo faça pesquisa de opinião para verificar o que o povo pensa da sua política econômica. E o 11º é o aumento do indicador de progresso genuíno, que é uma alternativa ao Produto Interno Bruto, que, na minha opinião, é um indicador, o Produto Interno Bruto, não traduz efetivamente a riqueza nacional. Por uma razão muito simples, que no Produto Interno Bruto é computado coisas que não deveriam ser computadas. Como, por exemplo, crime, o investimento no combate ao crime, o combate à poluição, o investimento no combate à poluição, o investimento no combate à degradação ambiental. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: esses gastos e investimentos no combate ao crime, à poluição, degradação ambiental, entre outros, não deveriam ser computados no PIB. Eu sugiro que ele seja excluído. Existe um indicador, que é o chamado GPI, Indicador de Progresso Genuíno. O verdadeiro progresso é indicado por isso, em que você exclui esses indicadores
de um lado, e de outro lado, incorpora, por exemplo, o valor do trabalho doméstico, que não é computado, e voluntário. Isso não é computado no PIB. E todas as medidas que estão relacionadas com o bem-estar social. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que esse indicador de progresso genuíno, inclusive, tem sido objeto de especulação, a sua utilização e substituição ao PIB como indicador econômico. Esses indicadores, que há pouco citei, permitem avaliar se o sistema econômico está contribuindo para o progresso econômico e a redução da dependência econômica do país em relação ao exterior. O sistema social, ele deveria analisar, por exemplo, a redução da taxa de desemprego, o aumento da distribuição da renda à medida pelo índice de Gini, a redução dos níveis de criminalidade na sociedade, o aumento do investimento em infraestrutura de educação, saúde, habitação e saneamento básico, o aumento do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, utilizado pelas Nações Unidas, o aumento da satisfação da população com a política social do governo, com base em pesquisa de opinião também. O outro seria um indicador de felicidade interna bruta, que analisa 10 fatores que mais contribuem para o objetivo de alcançar o bem-estar da população e a satisfação com a vida. Esses indicadores permitiriam avaliar se o sistema social está contribuindo para a conquista do aumento do desenvolvimento humano e do seu bem-estar. O sistema de ciência e tecnologia adotaria como indicadores o aumento da produtividade da economia, que é medido pela relação entre o PIB setorial e o PIB global. Então você identifica se há aumento da produtividade, ou seja, da eficiência de um determinado setor econômico, quando você relaciona o produto interno bruto daquele setor com o produto interno bruto total. Quer dizer, no caso do país, quer dizer, é importante que seja feita essa medida para poder avaliar se aquele setor está avançando ou se está estagnado ou regredindo. Segundo, redução dos custos de produção agrícola, industrial, do comércio e dos serviços. E isso tem muito a ver com a questão da eficiência dos processos utilizados. Terceiro, aumento dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Quarto, aumento da inovação de novos produtos e processos, que é medida pelo seu avanço em relação a produtos e processos usados anteriormente. Quinto, aumento da durabilidade dos produtos e serviços. E um ponto importante é que os produtos e serviços que sejam oferecidos, eles sejam duráveis. E que eles não sejam levados ao fim num espaço de tempo reduzido, como ocorre com muitos produtos. Então é importante que essa medida seja feita. Aumento da segurança física dos produtos. Então é importante que os produtos sejam avaliados do ponto de vista do risco que representa para os seus usuários. Diminuição dos níveis de dependência tecnológica do país em relação ao exterior, medido pelo gasto do país com tecnologia importada. É evidente que quanto maior a tecnologia importada, quanto mais aumenta, maior a dependência em relação ao exterior. Então isso é um indicador da necessidade de investimentos em pesquisa e desenvolvimento dentro do Brasil. O oitavo seria o aumento da satisfação da população com a política científica e tecnológica do governo, com base em pesquisa de opinião. É outra pesquisa também que tem que ser feita. Esses indicadores permitiriam avaliar se o desempenho do sistema científico e tecnológico está contribuindo para o aumento da produtividade da economia e da autossuficiência científica e tecnológica nacional.
sistema de educação teria como indicadores o aumento do investimento com educação em relação ao PIB. É um indicador importante. Quanto maior é o investimento em relação ao PIB, significa mais recursos para a educação, melhor educação para o país. 2, aumento do investimento na formação dos professores. 3, aumento do índice de satisfação dos professores e alunos com as instalações físicas e equipamentos e com o suprimento de material de consumo para o ensino com base em pesquisa de opinião. É importante que professores e alunos opinem sobre a qualidade das unidades de ensino onde estudam e onde trabalham. 4, seria o aumento do investimento em educação por aluno. Quanto maior o investimento que o país realiza pelo total de alunos, melhor para o país e melhor para os alunos na sua formação. 5, a relação entre o tempo médio que o aluno leva para concluir o curso e o tempo requerido, quer dizer, a questão do tempo de permanência na escola. Se o aluno demora muito tempo ou o tempo necessário para concluir o curso. Aumento da produção de pesquisa nas universidades. Veja bem, eu coloco sempre a palavra aumento ou diminuição. O aumento significa que é bom. Diminuição seria também bom, em alguns casos. Então, aumento das atividades de extensão nas universidades, o índice de atendimento das necessidades culturais da sociedade com base em pesquisa de opinião pública, aumento da formação da mão de obra qualificada do país, em nível de graduação e pós-graduação, redução da taxa de evasão no ensino médio, que é a relação entre o número de concluintes do curso e o número total de ingressantes. A redução da taxa de evasão na graduação no ensino superior, que é a relação entre o número de concluintes do curso e o número total de ingressantes. Quer dizer, nós temos uma situação muito crítica no Brasil, é que no ensino médio, no ensino básico, vamos dizer assim, é da ordem de 20%, o número a taxa de evasão dos alunos, ou seja, os alunos que abandonam o curso, corresponde a 20%. Em alguns chegam até 30%, inclusive na universidade. Quando os alunos, devido a dificuldades de ordem financeira ou pela incapacidade de acompanhar o curso, abandonam o curso. Aumento da satisfação da população quanto às políticas públicas de desenvolvimento da educação do país, com base em pesquisa de opinião. Esses indicadores permitem avaliar se o desempenho do sistema de educação está contribuindo para o progresso educacional e cultural da sociedade. O sistema de saúde é outro importante sistema que tem que ser avaliado através de indicadores como o aumento do investimento no sistema de saúde em relação ao tamanho da população. 2, o aumento do investimento na formação dos profissionais de saúde. Outro indicador é o índice de satisfação dos profissionais de saúde com as instalações físicas e equipamentos e com o suprimento de material de consumo para a saúde com base em pesquisa de opinião. Eles têm que opinar se os hospitais, se os centros de saúde e tudo mais atendem às necessidades. Outro indicador é o índice de satisfação da população atendida no país em relação ao serviço de saúde, com base em pesquisa de opinião. Quer dizer, verificar se há satisfação no atendimento do serviço de saúde por parte da população. Aumento da produção de pesquisa em saúde nas universidades. Aumento da satisfação da população quanto às políticas públicas de desenvolvimento da saúde, com base em pesquisa de opinião. Esses indicadores permitiriam avaliar se o desempenho do sistema de saúde está contribuindo para o aumento do bem-estar da população. O sistema de infraestrutura de energia, transportes e comunicações deveria considerar como indicadores o aumento do investimento na infraestrutura de energia, transporte e comunicações em relação ao PIB.
aumento do investimento na formação de recursos humanos necessários ao setor, aumento da satisfação dos usuários do sistema de energia, transporte e comunicações com base em pesquisa de opinião. Essa satisfação ela pode estar associada à prestação do serviço, se está atendendo plenamente, e outro também tem a questão do custo da energia, o custo do transporte, o custo do serviço de comunicação. Aumento da satisfação quanto às políticas públicas de desenvolvimento do sistema de energia, transporte e comunicações. Isso através de pesquisa de opinião. Esses indicadores permitiriam avaliar se o desempenho do sistema de infraestrutura de energia, transporte e comunicações está contribuindo para o progresso econômico e social do país. Um outro sistema é o sistema ambiental, cujos indicadores seriam a eliminação ou redução das emissões de gases de efeito estufa. Isso aí está relacionado com a questão da mudança climática. Quanto menor, se nós zerarmos as emissões de gases de efeito estufa, seria ótimo. Outro é o aumento dos investimentos em serviços de saneamento básico em relação ao tamanho da população. Terceiro, a redução do desmatamento e queima de florestas, medido pela área afetada. Quarto, redução do consumo de combustíveis fósseis, porque o combustível fóssil é que é responsável pela emissão de gases do efeito estufa. Aumento da participação das energias renováveis nas matrizes energéticas, por exemplo, energia solar, eólica, biomassa, hidrogênio, essa que seria uma energia limpa. Redução dos indicadores de poluição do solo, do ar, do oceano e da água. Aumento da eficiência energética ou economia de energia na agricultura, indústria, comércio, serviços e transporte em geral. Aumento da reciclagem de materiais medido pela quantidade ou volume reciclado. Aumento das medidas de preservação e cuidado com a natureza. Aumento da satisfação quanto às políticas públicas de defesa do meio ambiente, com base em pesquisa de opinião. Esses indicadores permitiriam avaliar se o sistema ambiental está contribuindo para a defesa do meio ambiente local e global, em benefício da sua população e do seu bem-estar social. Todos nós sabemos que o meio ambiente é fundamental para o bem-estar da população. O sistema de desenvolvimento regional, que é o antepenúltimo sistema que vamos apresentar, teria como indicadores o aumento da participação do PIB de cada região no PIB do Brasil. É importante analisar, verificar o desempenho em termos de aumento do PIB de cada região do país em relação ao PIB do Brasil. O aumento da taxa de investimento total em relação ao PIB de cada região. Aumento da taxa de crescimento do PIB de cada região. Aumento da distribuição de renda medida pelo índice de Gini de cada região. Redução dos níveis de criminalidade de cada região. Aumento do investimento com educação em relação ao PIB de cada região. Aumento do investimento em educação por aluno de cada região. Redução da taxa de evasão no ensino médio. Redução da taxa de evasão na graduação e ensino superior de cada região. Aumento do investimento no sistema de saúde em relação ao tamanho da população de cada região. Queda na taxa de mortalidade da população de cada região. Queda na taxa de mortalidade infantil de cada região. Aumento dos investimentos com serviço de saneamento básico em relação à população de cada região. Redução do consumo de combustíveis fósseis de cada região. Aumento da participação das energias renováveis na matriz energética de cada região. Redução dos indicadores de poluição do solo, do ar, do oceano e da água de cada região.
aumento da eficiência energética ou economia de energia na agricultura, indústria, comércio, serviços e transporte em geral de cada região, aumento da reciclagem de materiais medido pela quantidade ou resíduo reciclado de cada região, e aumento da satisfação da população de cada região com a política de desenvolvimento regional do governo federal e de cada estado com base em pesquisa de opinião. Esses indicadores permitiriam avaliar se o sistema de desenvolvimento regional está contribuindo para o progresso econômico e social de cada região do Brasil. O penúltimo sistema é o sistema de comércio exterior, que tem como indicadores o aumento do superávit da balança comercial e da balança de pagamentos do país, diminuição dos níveis de dependência econômica do país em relação ao exterior, medidos pela relação entre o investimento estrangeiro e o investimento total realizado no país, e pela participação do capital estrangeiro na economia do Brasil, o aumento da participação do Brasil no comércio com o mundo exterior e queda no endividamento externo do Brasil. Aqui são indicadores de desempenho na relação do Brasil com o mundo exterior. Geralmente, a situação favorável é quando nós temos superávites na balança comercial e na balança de pagamentos, temos a diminuição no nível de dependência econômica com relação à participação do capital estrangeiro na economia brasileira. E temos também uma coisa importante, é o aumento da participação do Brasil no comércio exterior. Quer dizer, em relação ao planeta. Como é que está a competitividade do Brasil em relação a outros países? Que seria dado por esse indicador. E a questão do endividamento externo. Quanto menor o endividamento externo nós tenhamos em relação ao exterior, melhor para o país. Finalmente, o último sistema é o sistema político e moral, cujos indicadores seriam o aumento da solidariedade entre os habitantes do país, medido pelo valor da contribuição financeira voluntária de pessoas e empresas à população carente. Quer dizer, quanto maior o volume de contribuição de empresas e pessoas às populações carentes, melhor. Aumento da prática da justiça social por parte dos órgãos do governo e da sociedade civil, medido pelos resultados em termos de redução dos índices de desigualdade social e de miséria. Quanto menor o índice de desigualdade social, quanto menor for o índice de desigualdade social e de miséria, melhor para caracterizar que o sistema político e moral estaria atendendo aos interesses da sociedade. Avanços, aumento dos índices de distribuição da renda e da riqueza entre a população. É outro dado importantíssimo também. Quanto melhor o índice de distribuição de renda, melhor. E de riqueza, melhor, porque todos ganham com isso. Avanços na realização da vontade coletiva dos cidadãos medido por pesquisa de opinião com vontade em pesquisa de opinião. É preciso que, a partir de pesquisa de opinião, as pessoas demonstrem se eles estão conseguindo realizar suas vontades. Melhoria das instituições políticas, medido por pesquisa de opinião com base exatamente na opinião da população consultada. O sucesso no combate à corrupção medido pela redução do número de casos de corrupção. Ampliação do exercício da cidadania com a participação efetiva dos cidadãos nas decisões governamentais e na luta pela ampliação de seus direitos medido por pesquisa de opinião. Então, a opinião da população é importante para informar se eles
estão conquistando ampliação ou não no exercício da sua cidadania. Aumento da contribuição de organizações públicas e privadas para o desenvolvimento político, econômico, social e ambiental do país, medido por pesquisa de opinião. É saber da população se os órgãos governamentais e as empresas privadas, se elas estão colaborando com o desenvolvimento político, econômico, social e ambiental. Outro seria a redução dos índices de criminalidade. Esses indicadores permitiriam avaliar se o sistema político e moral está contribuindo para que os habitantes sejam solidários, se pratica a justiça econômica e social, se contribui para formar verdadeiros cidadãos, se há participação da sociedade civil nas decisões do governo e se a corrupção é erradicada no país. O alcance do padrão de desempenho desejado para cada um dos 10 sistemas econômico, social, ciência e tecnologia, educação, saúde, infraestrutura de energia, transporte e comunicações, ambiental, desenvolvimento regional, comércio exterior e política moral de um país, requer a existência de um governo que utiliza uma estrutura de planejamento e controle que permita avaliar se os resultados obtidos no desenvolvimento da sociedade correspondem ao padrão de desempenho desejado, para fazer sistematicamente as correções necessárias e alcançar as metas ou objetivos desejados. Então, meus amigos, nós apresentamos o processo de planejamento estratégico do país, com o estabelecimento de metas em níveis municipal, estadual e para o Brasil como um todo. Mostramos como deveria ser processado o controle das metas executadas, estabelecidas pelos planos, e esse controle deve ser efetivado pelo órgão de planejamento ao nível federal, ao nível de cada estado e ao nível de cada município. E mostramos que os 10 sistemas que compõem o país devem ser avaliados considerando esses indicadores, que é uma quantidade gigantesca de indicadores que podem ser obtidos com a utilização de recursos computacionais que contribuiriam para produzir as respostas que nós precisamos para saber se o sistema está atendendo, está correspondendo ou não aos interesses do país. Então, nós explicamos o processo de planejamento, com o estabelecimento dos planos de metas, mostramos como controlar essas metas através do processo de feedback e controle, conforme lhes mostramos através da segunda figura, em que aparece o padrão de desempenho com as metas e o processo de execução, em que haveria um acompanhamento tanto dos cronogramas físicos quanto financeiro da execução de cada uma das metas. E, finalmente, o último indicador, que seria, digamos assim, coroando todo o processo. Esses indicadores seriam obtidos no final de cada exercício. Se obteriam informações sobre o desempenho de cada um dos 10 sistemas. Se houve avanços neste ou naquele ponto, e isso daí serviria de subsídios para a correção do plano nos anos subsequentes. Um ponto que eu gostaria de observar para todos vocês é que a execução de um planejamento estratégico dessa ordem, ele deve ser executado periodicamente, com estabelecimento de metas,
elaboração de planos de metas em municípios, Estado e governo federal. Mas, claro que com um determinado espaçamento, porque não há condição de a cada ano repetir esse processo. Na realidade, o que nós temos que estabelecer é o seguinte: vamos supor que se faz um planejamento